Olá a todos, sejam mais uma vez bem-vindos a mais um episódio do Apocalipse Revelado. Já estamos no episódio número 20, estamos a passos largos a aproximar-nos do final desta série e estamos a ver os aspectos finais do livro de Apocalipse. Em continuação do episódio anterior, estamos na quinta visão, na visão das 7 pragas. Como podemos ver na estrutura interna das visões, estamos na segunda parte, digamos assim, do livro do Apocalipse, na parte escatológica, onde fala exclusivamente de aspectos que estão para nós no futuro. Vimos também no episódio anterior, fazendo um pequeno resumo do episódio anterior, que mais uma vez temos uma cena de introdução que se passa no céu. E ao contrário das 4 anteriores, das 4 primeiras visões, onde apresenta os ministérios de Cristo, primeiramente nas 7 igrejas do ministério de Cristo como sacerdote, o verdadeiro sumo sacerdote. Nos 7 selos apresenta Cristo como sendo o rei. Nas 7 trombetas, Cristo como sendo nosso intercessor, nosso advogado. E finalmente, na visão do grande conflito, que nos apresenta Cristo como sendo o nosso juiz. Nesta visão é diferente. Vemos que o santuário está fechado. Ninguém pode entrar, ninguém pode sair. Os ministérios de Cristo terminaram. Isto tem várias implicações. Quais são as implicações? Vamos ver no texto, que resume realmente, em primeiro lugar, que todos estão selados. Entendemos isto na visão anterior do grande conflito. Todos os seres humanos que estiverem vivos nesta altura irão ser selados, através da sua decisão em optarem pela marca da besta ou o selo de Deus. Segundo aspecto é que iniciou a execução do juízo. Nós já vimos exatamente qual era a data em que o julgamento se iniciou. Vimos várias vezes que essa data foi em 1844 e irá terminar precisamente nesta altura. Ou seja, quando iniciarem as pragas, podemos ter a certeza que o julgamento no céu de cada ser humano que já viveu ou que está a viver neste momento terminou. Terminou o julgamento e iniciou-se a execução. As pragas já são a execução desse mesmo julgamento. Isto também quer dizer, como já vimos, que terminaram os ministérios de Cristo no santuário. Olhando para o nosso diagrama de eventos, vemos exatamente isto mesmo. Que as 4 primeiras visões vão desde o primeiro século até à segunda vinda de Cristo. E que nós hoje estamos ali naquela linha branca. Para trás de nós tem o início do isolamento, que foi precisamente em 1844. E à nossa frente, antes das últimas 7 pragas, temos o selamento. Até lá, cada um de nós vai ter que decidir de que lado quer estar nestes últimos capítulos da história deste planeta. Estamos então nesta visão das 7 últimas pragas. Já vimos as 5 primeiras no primeiro episódio e vamos rever rapidamente quais elas eram. A primeira praga será então uma úlcera maligna, algo tipo um cancro doloroso sobre os que têm o sinal da besta. Vimos que o mar se tornará em sangue, estará em cor avermelhada e será a morte dos animais marinhos. A terceira praga será o mesmo a acontecer em rios e fontes de água, portanto a água potável neste planeta será um bem muito, muito escasso nos últimos dias da história deste planeta. E depois ainda, para agravar a situação, haverá um aumento grande da atividade solar e um grande calor. Isto sim será um verdadeiro aquecimento global no nosso planeta. E a quinta praga é a Roma papal atingida por estas pragas. No episódio anterior terminámos aqui e eu disse que isto marcará uma mudança, uma grande mudança na percepção das coisas neste planeta. Vamos reler então esta quinta praga e vamos passar para a sexta e entender bem o que é que isto quer dizer. Diz-nos assim: o quinto anjo derramou a sua taça sobre o trono da besta, e o seu reino se fez tenebroso. E os homens mordiam de dor as suas línguas, e por causa das suas dores e por causa das suas pragas, blasfemaram o Deus do céu e não se arrependeram das suas obras. Isto é um paralelismo completo com a visão que nós falamos, a visão das 7 trombetas. Que na nossa estrutura de livro do Apocalipse nós vemos que existe um paralelismo entre as 7 pragas e as 7 trombetas. Ambas representam juízos de Deus que trouxe à Terra. As 7 trombetas estão no passado, mas as 7 pragas estão no futuro.
Mas ambas terminam com esta frase: não se arrependeram das suas obras. Agora vamos recuar a Apocalipse 9 e vamos ver exatamente isso. Após os juízos de Deus representados nestas 7 trombetas, o que é que vem lá dizer? Também não se arrependeram. Isto é algo comum. E este inimigo do povo de Deus, que ao longo da história tem trabalhado para trazer perseguição àqueles que querem seguir exatamente a vontade de Deus e o que está escrito na sua palavra. E apesar dos juízos de Deus, não se arrependem das suas obras. Sexta praga, Apocalipse 16, 12. O sexto anjo derramou a sua taça sobre o grande rio Eufrates, e a sua água secou-se, para que se preparasse o caminho dos reis que vêm do Oriente. Muito bem. Este é uma praga muito importante. Aliás, temos aqui uma praga com uma imagem simbólica muito, muito forte. E para nós entendermos bem o que quer dizer isto do rio Eufrates se secar e quão importante isto é, nós temos que recuar muitos séculos atrás, temos que ver a história e entender o que é que isto quer dizer. É que o rio Eufrates, o secamento do rio Eufrates, tem uma importância histórica muito grande, que vai relacionar estas pragas e o que está aqui a acontecer com algo que passou há muitos séculos atrás e que nos vai ajudar a identificar o que é que está aqui a acontecer. E nos vai ajudar também a identificar o que é que vai acontecer na próxima visão, a queda de Babilónia. E por falar em Babilónia, é exatamente isto que nós estamos a falar. Curiosamente, Babilónia era a sede de um império mundial. O Império da Babilónia, que se realmente expandiu e tornou-se muito importante na sua época. Mas esta cidade tinha uma característica muito, muito interessante. Esta cidade era diferente, era uma fortaleza diferente de todas as outras no seu tempo, que a tornava quase como impenetrável. No entanto, Deus tinha dito, e agora estamos a falar muitos séculos atrás, em que Deus tinha um povo que era o povo de Israel com o qual ele fez uma aliança. E nesta aliança tinha, digamos assim, os estatutos dessa aliança. E os estatutos o que eram? Era os mandamentos de Deus, era a sua vontade. E sempre que este povo, o povo de Israel, vivia de acordo com os ditames de Deus, ninguém os podia conquistar. E eles tinham a proteção de Deus. Mas sempre que eles se desviavam, Deus respeitava. Deus retirava a sua proteção. E então, ao longo dos séculos, várias vezes eles se reconstruíram, várias vezes eles foram destruídos. Exatamente por esta luta espiritual que havia neste povo, que era o povo de Deus na altura. E na primeira vez que isso aconteceu, já Deus tinha avisado que eles iriam ser destruídos. Mas vamos ver melhor a história. Vamos para Jeremias 25 para perceber bem o que é que aconteceu. É que Babilónia foi exatamente o primeiro império que destruiu a Jerusalém, que conquistou a Israel, que levou cativo os príncipes e os principais de Jerusalém para a Babilónia. Mas quando isto aconteceu, já antes Deus tinha avisado o povo de Israel que isso iria acontecer. E Jeremias tinha mandado esta mensagem alguns anos antes. Diz assim, Jeremias 25, 11 a 13. E toda esta terra virá a ser uma desolação e um espanto. E estas nações servirão ao rei de Babilónia 70 anos. Acontecerá, porém, que quando se cumprirem os 70 anos, castigarei o rei de Babilónia. E esta nação, diz o Senhor, castigando a sua iniquidade, e a terra dos caldeus, farei dela uma desolação perpétua, e terei sobre aquela terra todas as minhas palavras que tenho proferido contra ela. Tudo quanto está escrito neste livro, que profetizou Jeremias contra todas as nações. Bom, isto é um texto muito interessante. Isto é um texto profético de Jeremias, que Jeremias era ainda um homem de meia idade quando escreveu estas palavras. Ele recebeu esta mensagem da parte de Deus, ainda antes sequer de Israel ter sido conquistado por Babilónia. Então o que é que Jeremias estava a dizer? O que é que Deus estava a dizer através de Jeremias? O povo de Israel vai ser conquistado por Babilónia, vai ser levado cativo durante um período de 70 anos. Mas ao fim destes 70 anos,
o rei da Babilônia irá ser castigado. Isto é muito interessante. Uma profecia, cerca de 100 anos antes dela acontecer. Mas o que é certo é que ela aconteceu mesmo. Vamos olhar para o mapa e ver realmente a extensão que teve este Império da Babilônia. Babilônia é um daqueles pontinhos vermelhos, mais do lado direito. Hoje está localizado dentro do território do Iraque. E a Babilônia se expandiu um pouco para o norte e também para o oeste, e depois foi para o sul e conquistou toda aquela área, tornou-se um vasto império e tomou conta de toda a terra de Israel. Mas falando especificamente em Babilônia, e hoje temos em museus exatamente esta imagem, que é parte da muralha e uma das entradas para a Babilônia. Babilônia tinha muralhas que eram consideradas impenetráveis na sua época. Além de ser esplêndida, de ser algo de extraordinário, tanto as muralhas como a cidade, considerada uma das 7 maravilhas do mundo antigo, tinha uma característica única, como eu estava a dizer há bocado. É que ao contrário das outras cidades, que eram muradas e eram fortificadas, esta cidade podia sobreviver muito tempo, mesmo sendo cercada. E existia uma prática nesta época para conquistar cidades, que era cercar a cidade, ninguém podia sair, ninguém podia entrar. E como elas eram fortificadas, eram difíceis de ser penetradas, então simplesmente as cercavam, às vezes durante meses, às vezes durante anos, até que a população lá dentro morresse à fome e assim depois já poderiam ser conquistados. Só que esta cidade tinha algo que a permitia subsistir durante muito tempo. É que tinha um rio que atravessava a cidade. Passava por baixo das muralhas e entrava na cidade e irrigava a cidade, ou seja, eles teriam sempre água, teriam sempre maneiras de produzir algum alimento, mesmo que fossem cercados. E eles estavam tão confiantes na estratégia que eles tinham, na força desta cidade, que eles nem estavam minimamente preocupados exatamente com os inimigos. E durante estes 70 anos que eles levaram cativos o povo de Israel, foram de facto o centro do mundo. Esta cidade era o centro do mundo, a cidade mais importante. Mas ao mesmo tempo que isto decorria, havia um outro povo que começou a crescer, começou a desenvolver. E este povo era os Medo-Persas. Os Medo-Persas, eles eram primos, eram familiares, eram 2 povos, mas eram muito chegados, e liderados pelo Dario o Medo, junto com o seu sobrinho, que era Ciro, o Persa, e eles foram e tinham como seu intuito conquistar a Babilônia. Apesar de Dario ser o rei, Ciro, o seu sobrinho, era o chefe dos exércitos. E foi precisamente este povo, os Medo-Persas, que conquistou a Babilônia. Mas o mais interessante de tudo isto é que já mais de um século antes, através do profeta Isaías, Deus já tinha dito e chamado pelo nome do general que iria conquistar Babilônia. Olha, vamos ler Isaías 44. Que confirmo a palavra do seu servo e cumpro os conselhos dos seus mensageiros, que digo a Jerusalém, tu serás habitada, e às cidades de Judá sereis edificadas, e eu levantarei as suas ruínas. Por isso, Deus já estava a dizer que, apesar de terem sido destruídos por Babilônia, de terem sido levados, como dizia o profeta Jeremias, durante 70 anos, iria ser reconstruído Jerusalém. Eles iriam voltar novamente. Como? Continua o texto. Que digo à profundeza, seca-te, e eu secarei os teus rios. Que digo de Ciro, és o meu pastor, e se cumprirá tudo como apraz. Dizendo também a Jerusalém, tu serás edificada, e ao templo tu serás fundado. 100 anos antes, através do profeta Isaías, Deus estava a dizer que um homem chamado Ciro iria fazer com que Jerusalém fosse reedificada, o templo fosse fundado e que ele iria, de alguma forma, secar os rios. O que é que isto quer dizer? O versículo a seguir continua ainda. Assim diz o Senhor ao seu ungido a Ciro, a quem tome pela mão direita para abater as nações diante de sua face.
e de cingir os lombos dos reis, para abrir diante dele as portas, e as portas não se fecharão. Olhando outra vez para o mapa e olhando para a história da cidade de Babilónia, nós vemos o cumprimento exato destas palavras do profeta Isaías e também do profeta Isaías. Desculpem, também do profeta Jeremias. É que numa noite tudo isto aconteceu. O rei de Babilónia deixou o cargo ao seu filho e se retirou, e o seu filho ficou a gerir o reino. Nessa noite o seu filho estava a dar uma grande festa. Sabia que os exércitos de Medo-Persa estavam fora das muralhas, mas não tinha qualquer interesse, a cidade era impenetrável. Mas este Ciro teve uma ideia. Qual foi a ideia que ele teve para conseguir conquistar esta cidade? É verdade. Foi desviar o curso do rio Eufrates. Construíram canais, durante muito tempo construíram canais, até que finalmente conseguiram desviar o rio. Precisamente nesta noite, que era uma noite em que eles estavam em festa, e era costume eles fecharem as grades que poderiam dar acesso pelo rio, e naquela noite essas grades estavam abertas. O rio foi desviado, as águas do rio baixaram e expuseram uma entrada para a cidade por baixo das muradas no leito do rio. E foi assim que o Império Medo-Persa, liderado por Ciro, entrou nesta cidade e nesta noite destruiu completamente este povo babilónico que tinha este vasto império e conquistaram o Império de Babilónia. É muito interessante, porque já 100 anos antes Deus tinha dito e chamado pelo nome antes sequer de Ciro ter nascido. Já a Bíblia dizia que seria ele que iria restaurar a liberdade ao povo de Israel e foi exatamente isso que aconteceu. Como secando o rio Eufrates. A queda da Babilónia foi secando o rio Eufrates. Só mais um pequeno pormenor, voltando a Jeremias, dizia lá também que faria dela uma desolação perpétua da cidade de Babilónia. E foi exatamente isto que aconteceu. Esta cidade, mais tarde, foi abandonada. E ainda hoje, se nós olharmos, isto é uma fotografia bem recente do Google Maps, exatamente no sítio onde esta cidade existiu, cidade de Babilónia, até hoje nunca esta cidade foi reconstruída. E Deus tinha dito isso há 2.650 anos atrás, mais de 2.650 anos atrás, já passou, pelo profeta Jeremias que iria fazer Babilónia uma desolação perpétua. Até hoje é um sítio desolado, até hoje é um sítio que nunca foi reconstruído. Vamos voltar agora para esta sexta praga. Agora já estamos preparados para entender o que é que isto quer dizer. É que Babilónia literal, que existiu há séculos atrás, foi conquistada, foi destruída, a sua queda deveu-se ao facto de Ciro ter secado o seu rio, o rio Eufrates, de ter desviado o curso, e foi assim que conquistou, então, Babilónia. Mas como vamos ver na próxima visão, a Babilónia espiritual, a Babilónia do livro de Apocalipse, terá também o mesmo desfecho. Nós vimos na quinta praga que as chagas ou as pragas chegaram a Roma papal. E vemos nesta sexta praga que aconteceu uma coisa que vai mudar, virar completamente a percepção do mundo tem sobre este sistema. Vamos ler novamente a sexta praga que diz assim: o sexto anjo derramou a sua taça sobre o grande rio Eufrates e a sua água secou-se. É verdade. Nós, ao estudarmos os símbolos do livro do Apocalipse, nós entendemos que a água quer dizer multidões e povos, quer dizer muita gente. Ou seja, o apoio popular desta instituição, desta filosofia, irá secar-se, irá perder-se. Porquê? Porque só aqui as pessoas vão entender que estão a ser enganadas. Só na quinta e na sexta praga as pessoas vão realmente entender, todo o mundo vai perceber que na realidade o sistema que existe, as ideias que existem a nível mundial, é pura mentira. E que a única motivação por trás é desviar as pessoas da verdadeira palavra de Deus. É desviar as pessoas do selo de Deus
dos mandamentos de Deus e, por isso, levar as pessoas a aceitar o selo da besta. A aceitar o domingo e a aceitar, de facto, contrariar os mandamentos de Deus. Finalmente o mundo vai descobrir que foi enganado. Mas há um problema. Já será tarde demais. Pois como nós vimos, o selamento será exatamente antes do início das 7 pragas. Quando se iniciarem as 7 pragas, nós podemos ter a certeza que o julgamento no céu já terminou. Mas também podemos ter a certeza que o destino final de cada um dos seres humanos vivos nesta altura já está definido. E já não há maneira de voltar atrás. O secamento do rio Eufrates é o fim do apoio popular para este sistema político e religioso de Roma, que com as suas ideias, com as suas filosofias, está e irá enganar todo o mundo neste tempo do fim. Só nesta altura é que, de facto, todo o mundo irá perceber que esteve a ser enganado e irá levar à queda de Babilónia. Mas vamos perceber melhor isto, então, na próxima visão, que a próxima visão é exclusivamente a queda de Babilónia. Por isso agora vamos então avançar. Resumindo, então, já vimos as 6 pragas e a 6ª praga, então, é o fim do apoio popular à Babilónia. Vamos entender isto melhor no próximo episódio. E então chegamos ao primeiro intervalo. Qual é então o primeiro intervalo? É o Armagedão. É algo de bastante interessante aqui nesta visão, porque interrompe com um intervalo que tem tudo a ver com o que nós estamos a falar. E já todos ouviram falar disto do Armagedão, mas o que é que realmente quer isto dizer? Vamos ler. E da boca do dragão, e da boca da besta, e da boca do falso profeta, vi saírem 3 espíritos imundos, semelhantes a rãs. Pois são espíritos de demónios que operam sinais, os quais vão ao encontro dos reis de todo o mundo, para os congregar para a batalha do grande dia do Deus Todo-Poderoso. E eles os congregam no lugar em que em hebraico se chama Armagedão. Muitas teorias, muitos filmes, muitas histórias se têm feito com esta palavra, Armagedão. O que é que realmente isto quer dizer? Nós vemos aqui uma tríplice aliança entre o dragão, a besta, o falso profeta, que deles saem 3 espíritos imundos semelhantes a rãs. Bom, o que é que isto quer dizer? Vamos com calma. Nós já sabemos que o dragão, no capítulo 12, representa diretamente Satanás e indiretamente armas que ele usa para enganar as pessoas. Vimos também que a besta representa a besta de Apocalipse 13, 1 a 10, que representa Roma papal. Mas agora temos aqui um novo personagem. Temos aqui um falso profeta. O que é que representa realmente este falso profeta? Vamos à Bíblia buscar ajuda. Diz assim em Jeremias 5. Coisa espantosa e horrenda se anda fazendo na terra. Os profetas profetizam falsamente. Os sacerdotes dominam pelas mãos deles e o meu povo assim o deseja. Mas que fareis ao fim disto? Portanto, temos aqui profetas a falar erradamente. Temos aqui sacerdotes que estão a usar, digamos, estas mentiras para dominar o povo. Então o falso profeta está-nos a falar aqui no ambiente religioso. Temos sacerdotes, temos a profetizarem ou pregarem mensagens que não estão corretas, não estão de acordo com a palavra de Deus. Então estamos a falar daqui de movimentos religiosos. Mas, 2 Pedro diz o seguinte: e também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também falsos doutores, que introduzirão encobertamente heresias de perdição, e negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina perdição. Ora, este texto está-nos a dar aqui a confirmação que os falsos profetas são então religiões, movimentos religiosos, que não estão exatamente de acordo com a palavra de Deus e que, fazendo isso, negam o seu Senhor. Ou seja, são religiões cristãs, mas que não seguem exatamente aquilo que está escrito. É muito interessante. Então, olhando para este quadro, novamente, e para o Apocalipse 16, 13, 14 e 16, o que é que quer dizer este dragão? O que é que quer dizer esta besta? O que é que quer dizer este falso profeta?
de quais saem espíritos de 13 espíritos imundos, que são espíritos demónios que operam sinais. E já vimos em episódios anteriores, repetidamente temos esta ideia do paranormal ou do espiritismo presente, de facto, aqui nestes enganos do tempo do fim. É verdade. Quando nós conseguimos entender facilmente o que é que simboliza isto do falso profeta. Se o dragão simboliza a Satanás e simboliza realmente também estes movimentos espirituais, se a besta significa a Igreja de Roma, e nós temos esta sequência, capítulo 12, de dragão, capítulo 13, 1 a 10, temos a besta que sai do mar, que representa a Roma papal, e a seguir temos, no resto do capítulo de Apocalipse, o quê? O movimento e a criação dos Estados Unidos, que vão realmente ser eles que irão trazer a perseguição no tempo do fim, de acordo com o Apocalipse 13. Então já temos a descrição desta aliança entre Satanás, a besta, e os Estados Unidos, que neste caso está aqui a salientar no falso profeta os movimentos religiosos dos Estados Unidos. Então, olhando para o nosso quadro, nós podemos entender que esta tríplice união religiosa, representada pelo Espiritismo no dragão, pela Igreja de Roma na besta e pelo protestantismo no falso profeta. Hoje em dia existem mais de 33 mil religiões protestantes. Quase todas as sedes destes movimentos protestantes estão exatamente nos Estados Unidos da América. Como é que nós sabemos se uma religião protestante faz parte deste falso profeta? É muito simples. Se nas suas crenças não está 100% a palavra de Deus, não está os mandamentos da palavra de Deus, então nós sabemos que esse movimento fará, no tempo do fim, parte deste falso profeta. Hoje ainda não, porque ainda não chegamos ao clímax desta história. E ainda Deus tem, nestas igrejas, nestas religiões, nestas confissões, grande parte do seu povo. Mas no tempo do fim que nós estamos a falar, onde todas as pessoas têm decidido se estão de facto do lado de Deus e dos seus mandamentos ou não, então estes movimentos protestantes se transformarão neste falso profeta, que se unirá ao Espiritismo, que se unirá à Igreja de Roma, todos com o mesmo propósito: fazer do domingo um dia diferente dos outros e rejeitar o dia de sábado, que é o sinal de Deus, e fazendo do domingo a marca da besta do livro de Apocalipse. Vamos ler um resumo que nos sumariza tudo o que estamos a ler. Diz assim: quando o protestantismo estender os braços através do abismo, a fim de dar uma das mãos ao poder romano e a outra ao espiritismo, quando por influência desta tríplice aliança os Estados Unidos forem induzidos a repudiar todos os princípios de sua Constituição, fizeram deles um governo protestante e republicano e adotarem medidas para a propagação dos erros e falsidades do papado, podemos saber que é chegado o tempo das operações maravilhosas de Satanás e que o fim está próximo. Vai ser esta tríplice aliança que vai finalmente levar a esta perseguição, a este controle total em todo o mundo, que está descrito não só no Apocalipse 13, como aqui também em Apocalipse 17. E então isto irá desencadear as cenas finais deste mundo, deste planeta que nós vivemos. Voltando outra vez ao texto que estávamos a ler, de Apocalipse 16, já vimos quem são o dragão, a besta, o falso profeta, mas o que é que significa isto, saírem da sua boca 3 espíritos imundos semelhantes a rãs? Mais uma vez temos que ir buscar ajuda à primeira vez e única que até hoje em que houve pragas, as pragas do Egito, as 10 pragas do Egito. Também houve uma praga que envolvia rãs. Em Êxodo 8, 2 a 4 diz o seguinte: e se recusares deixá-lo ir, eis que ferirei com rãs todos os teus termos. E o rio criará rãs e subirão e virão à tua casa e ao teu dormitório e sob a tua cama e às casas dos teus servos e sobre o teu povo e os teus fornos e as tuas maçadeiras, e as rãs subirão a ti e sobre o teu povo e sobre todos os teus servos. Então isto é muito interessante porque
lá nestas pragas do Apocalipse, as rãs invadiram. Houve uma praga de rãs. O que é que aconteceu? Havia rãs por todo o lado. O texto está a dizer até no teu quarto, até na tua cozinha, até sobre a tua cama, na cama dos teus servos, por todo o lado em que tu andares, haverá rãs. E foi exatamente isto que aconteceu. E eles foram, no Egito, invadidos por rãs. Nem conseguiam caminhar com tantas rãs que haviam. E é muito interessante que este paralelismo que nós temos é que as ideologias desta tríplice aliança, do dragão, da besta e do falso profeta, vão se espalhar como estas rãs se espalharam no Egito. Vão percorrer todo o mundo e todo o mundo estará em sintonia com esta ideologia, com estes enganos, com estas mentiras. É verdade. Estas já representam algo muito relevante e muito importante para os nossos dias hoje. Mas vamos ver esta citação que nos vai ajudar a compreender exatamente o que é que isto quer dizer. Diz-nos o seguinte: com a imensa maré de material impresso a derramar-se constantemente do prelo, velhos e jovens formaram o hábito da leitura apressada e superficial. E sua mente perde a sua capacidade para ter um pensamento contínuo e vigoroso. Ademais, uma participação abundante nas revistas e livros que, à semelhança das rãs do Egito, se estão espalhando pela terra, não é meramente coisa banal, ociosa e enervante, mas impura e degradante. Seu efeito não consiste simplesmente em envenenar e arruinar o espírito, mas também a corromper e destruir a alma. É verdade. E fala em material impresso, fala em jornais, em revistas. Mas esta comunicação social hoje em dia expandiu-se como as rãs no Egito. Toda a comunicação social em todo o mundo difunde e transmite estas ideias. As ideias desta união do dragão, da besta e do falso profeta. E assim como as rãs no Egito se espalharam por toda a terra do Egito, por toda a terra, os ideais são espalhados pela comunicação social. Mas o Apocalipse nos está aqui a alertar. É que assim como esta comunicação social cria um conhecimento superficial das coisas, cria uma mente que perde a capacidade de um pensamento contínuo e vigoroso, tira das pessoas a capacidade de entenderem que estão a ser enganadas. E as pessoas iriam ser enganadas por estas mensagens defendidas pela comunicação social, que vão levar que até ao fim, até bem ao fim, na quinta e na sexta praga, como acabámos de ver, a maior parte do mundo irá estar enganado. Eu não sei qual é o argumento que vai ser utilizado, nós já falámos disto várias vezes, para, digamos assim, a santificação do domingo. Eu não sei se será um argumento científico, será um argumento económico, se calhar os dois, mas seja qual for o argumento, nós sabemos que ele irá ser amplamente difundido pela comunicação social, como aqui está escrito em Apocalipse 17. E isso vai levar a uma decisão de cada um de nós. Para que lado vamos? Qual é a nossa decisão? É interessante que o objetivo final, e olhamos outra vez para o Apocalipse 16, Apocalipse 16, 13, 14 e 16, o objetivo final é congregar toda a gente, é influenciar o poder político. Reparem que estas mensagens vão espalhar pelo mundo, mas vão ao encontro dos reis de todo o mundo para os congregar para a batalha do grande dia do Senhor Todo-Poderoso. E haverá um clímax final. Um dia final para esta batalha espiritual. Sabem que muitas vezes olhamos para imagens como estas que vamos pôr no ecrã? Guerras nucleares, meteoritos, destruição. O Armagedão não é nenhuma destas coisas. O Armagedão é o clímax desta luta espiritual. E já estava explicado no capítulo 13 o que é de facto este Armagedão. Olha, vamos ler Apocalipse 13, 1 a 15. E vi subir da terra outra besta. E tinha 2 chifres, semelhantes aos de cordeiro, que falava como dragão. Estamos a descrever aqui o iniciar, de facto,
do império, digamos assim, ou do poder político dos Estados Unidos, a formação deste país, também exercia toda a autoridade da primeira besta na sua presença e fazia que a terra e os que nela habitem adorassem a primeira besta, cuja ferida mortal fora curada, e continua e operava grandes sinais, de maneira que fazia até descer fogo do céu à vista dos homens. E por meio dos sinais que foi permitido fazer na presença da besta, enganava os que habitavam sobre a terra. O engano vai ser parte integrante da vida nos últimos dias desta terra. Hoje já o é. Como é que é difundida esta mentira? Como já vimos, como estas rás, pela toda a comunicação social que existe. E lhes dizia que fizessem uma imagem à besta que foi ferida à espada e viveu. E foi-lhe concedido também dar fogo à imagem da besta, para que a imagem da besta falasse. E aqui está o Armagedão. E fizessem que fossem mortos todos os que não adorassem a imagem da besta. O Armagedão não é mais nada, nem menos, do que isto. A marcação de um dia para a morte de todos aqueles que não se conformarem por esta ideologia universal que se está a aproximar desta terra. Todos os países, todos os reis do mundo vão congregar e vão aceitar estes argumentos, estas mentiras, e vão fazer, efetivamente, do domingo um dia especial. E à medida que as regras forem apertando, à medida que a perseguição for apertando, finalmente será decretado um dia em que aqueles que não cumprirem serão mortos. E isso será, então, o Armagedão. Vamos ler um pequeno texto que nos resume exatamente disso. Vamos avançar. Diz assim: aproximamo-nos do fim da história terrestre, em que só pode haver dois grupos, e todo homem, mulher e criança estará num desses exércitos. Jesus será o general de um exército, do exército oposto, Satanás será o dirigente. Todos os que estão transgredindo e ensinando outros a transgredir a lei de Deus, o fundamento de seu governo no céu e na terra, são regimentados sobre um chefe superior, que os dirige em oposição ao governo de Deus. O Senhor do céu permite que o mundo escolha a quem eles querem ter como soberano. Todo ser humano precisa decidir-se, ou a favor do Deus vivo e verdadeiro, que concedeu ao mundo o memorial da criação no sábado do sétimo dia, ou a favor de um falso sábado, instituído por homens que se exaltam acima de tudo que se chama Deus ou se adora, e que se incumbiram dos atributos de Satanás, oprimindo os leais e sinceros, que guardam os mandamentos de Deus. Neste último conflito, neste Armagedão, o capitão do exército do Senhor está conduzindo os exércitos do céu, unindo-se às fileiras e travando nossas batalhas por nós. Será travada a batalha do Armagedão. E nesse dia nenhum de nós deverá estar dormindo. O poder do Espírito Santo deve estar sobre nós. E o capitão do exército do Senhor estará à frente dos anjos do céu para dirigir a batalha. E ele vindicará a sua verdade. E ele levará ao triunfo. Está disposto a imbuir os seus fiéis de motivos e força de vontade, inspirando-os com esperança, coragem e valor crescente atividade, pois o tempo está perto. Estamos a aproximar rapidamente destas cenas. Mais tarde ou mais cedo, o mundo vai se congregar para perseguir aqueles que querem observar o que está escrito na palavra de Deus, como já aconteceu no passado. De que lado é que tu queres estar? Esta sessão termina dizendo que o tempo está perto. E é exatamente o segundo intervalo do livro do Apocalipse, que está em Apocalipse 16:15, que fala exatamente deste dia que está perto, de vem como um dragão. Olhando para a estrutura das 7 últimas pragas, nós podemos ver exatamente isso. E esse texto diz o seguinte, Apocalipse 16:15: eis que cedo venho como ladrão. Bem-aventurado aquele que vigia e guarda as suas vestes, para que não ande nu e não se veja a sua nudez. A segunda vinda de Cristo está-se a aproximar. Antes, todos estes acontecimentos que temos vindo a falar vão se cumprir exatamente como estão profetizados.
Já hoje nós sentimos exatamente isto. Já hoje nós desconfiamos de muitas coisas que a comunicação social nos tenta indoutrinar. Porque por trás de tudo isto existe um plano, existe efetivamente um grande conflito. Que o único objetivo que tem é nos deixar num estado em que não estejamos preparados para a segunda vinda de Cristo. Olhando novamente para a estrutura e concluindo esta visão das 7 últimas pragas, nós vemos no quadro, no ponto 5, a conclusão profética. Capítulo 17 a 21, a 7ª praga. Estamos a falar dos últimos dias da história deste planeta. Diz-nos então, em Apocalipse 16, 17 e 18, o 7º anjo derramou a sua taça no ar e saiu uma grande voz do santuário da parte do trono dizendo: está feito. E sobrevieram relâmpagos e vozes e trovões. E ocorreu um grande terremoto, qual nunca houve desde que há homens sobre a terra, terremoto tão forte e tão grande. Continua e diz, e a grande cidade fendeu-se em 3 partes. A grande cidade da Babilónia, que vamos estudar na próxima visão. E as cidades das nações caíram, e Deus lembrou-se da grande Babilónia, para lhe dar o cálice do vinho do furor da sua ira. Todas ilhas fugiram, e os montes não mais se acham. E sobre os homens caiu do céu uma grande saraivada, pedras quase do peso de um talento. E os homens blasfemavam de Deus por causa da praga da saraivada, porque sua praga era muito grande. Nós olhamos para estas palavras e elas são realmente muito fortes. Esta última praga fala de uma destruição descomunal. Fala que haverá um terremoto tão grande como nunca houve na história deste planeta. Fala que as ilhas vão fugir, que os montes já não mais se acham. Toda a terra estará em convulsão. Uma grande saraivada. Pedras de saraiva de quase um talento. Para nós termos a ideia do que é isto, reparem, um talento, dependendo se era um talento egípcio ou se era um talento babilónio ou de Israel, mas seguramente seria algo entre 20 e 60 quilos. João escreveu em grego, não sabemos muito bem se ele estava a referir ao talento grego, que pesava 20 quilos, ou ao talento romano, que pesava 32 quilos, mas seja 20, ou seja 30, ou seja até 60 quilos, como eram os talentos no antigo Israel. Estão a imaginar Saraiva com este peso a cair do céu? Eu queria terminar este episódio com uma citação que nos resume o que é que vai estar a acontecer especialmente nesta época dos últimos dias da história deste planeta, da 7ª praga. Mas antes eu queria dizer que, por mais terrível que isto possa parecer, cada um de nós pode estar a sofrer as consequências disto ou não. Depende da nossa escolha hoje. Porque nós vimos claramente em episódios anteriores que o povo de Deus será protegido destas 7 últimas pragas. Aqueles que se mantiverem fiéis estarão a salvo exatamente destas cenas terríveis que se aproximam deste planeta. O que é que quer dizer então esta 7ª praga? Vamos ler. A terra inteira se levanta, dilatando-se como as ondas do mar. Sua superfície está a quebrar-se. Seu próprio fundamento parece ceder. Cadeias de montanhas estão a sussurrar. Desaparecem ilhas habitadas. Os portos marítimos que pela iniquidade se tornam como Sodoma são tragados pelas águas enfurecidas. As mais orgulhosas cidades da terra são derribadas. Os suntuosos palácios em que os grandes homens do mundo dissipam suas riquezas com a glorificação própria, desmoronam-se diante de seus olhos. As paredes das prisões fendem-se, e o povo de Deus que estiver retido em cativeiro por causa da sua fé é libertado. Ao mesmo tempo que toda esta convulsão se passa no mundo, Deus irá estar a cuidar do seu povo. Estas são as 7 últimas pragas. Nós vimos nestas 7 últimas pragas que irá iniciar com uma lúcia maligna,
com o mar tornando-se vermelho, a morte dos animais marinhos, depois irá se estender aos rios e às fontes, o aumento da atividade solar, um grande calor. Finalmente, Roma papal será atingida pelas pragas. Haverá o fim do apoio popular à Babilónia. Irá terminar com uma grande destruição, quase universal. Por muito terrível que estas cenas nos podem parecer, elas são para nós um aviso de que lado queres estar. Na próxima visão, nós vamos nos concentrar na altura da quinta e sexta praga, que nos mostra a queda da Babilónia. Vamos ver exatamente como é que isto vai acontecer. Vamos identificar ainda melhor quem é Babilónia. Mas o desafio para nós hoje é começarmos a pensar que a minha decisão hoje deve ser tomada em consideração. Quero eu ser doutrinado pela palavra de Deus, que me mostra o passado, o presente e o futuro, mostra-me quem eu sou, para onde é que eu vou e qual a esperança que posso ter. Ou quero ser doutrinado por uma comunicação social? Quero ser doutrinado pelas ideias deste mundo? Que a Bíblia nos diz claramente que são mentira e que têm o objetivo de enganar todo mundo. E eu tomei a minha decisão de seguir a minha vida pelo que está escrito nesta palavra. Pelo que está escrito por Deus, inspirado pelos seus profetas. E espero estar naqueles que neste tempo do fim vão estar do lado do Senhor. Este é o meu desejo para ti também. E até lá, o meu desejo é que Deus nos abençoe.